Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um falando sobre saúde. Estamos hoje com presença VIP. Estamos aqui com a Kailane, Rebeca, Isabela, Bianca e Rafaela, do segundo Química da ETEC Raposo Tavares. Então, apertem seus fones e vamos lá. E o tema do podcast de hoje é vírus. Temos aqui na nossa roleta 10 tipos de vírus. Então, gira a roleta. Uau! Saiu aqui herpes e poliomielite. Então vamos lá. Começando agora a falar de herpes, vamos lá, pergunta 1 direcionada para Isabela. Qual o agente transmissor da herpes? Como esse vírus se propaga? Fala um pouquinho para nós. Então, Kai, pra começar, o herpes ele pode aparecer de duas formas, tanto na forma simplex dele ou o herpes zostes. O herpes labial é causado pelo vírus da herpes simples, que é transmitido pelo contato direto da lesão de uma pessoa infectada para outra pessoa não infectada. Já o herpes genital é basicamente a transmissão por meio sexual, desprotegida, ou seja, sem uso de preservativo, como camisinha feminina ou masculina. Já o herpes zostes ocorre quando há uma reativação do vírus da catapora, que pode permanecer no sistema nervoso durante anos. Normalmente ele acontece quando o sistema imunológico está fragilizado, seja ele pela idade ou por alguma condição pré-existente. Muito obrigada, Isabela. Vamos seguir agora para a próxima pergunta. Quais são os sintomas da herpes? Responde pra gente, Bianca. Na herpes genital, pode muito acontecer de dor, coceira, pequenas feridas, bolhas, erupções, sarna nas áreas íntimas. Além de que, após a primeira infecção, a herpes genital pode permanecer inativa no corpo e reaparecer durante os anos dos seus sintomas. Já na herpes labial, provoca pequenas feridas, bolhas, erupções, vermelhidão, úlceras, além de inchaço nos lábios, ou perto dos lábios. E é uma coisa bem comum hoje em dia. E além disso, temos a herpes zoster, que provoca uma irritação com formigamento e hipersensibilidade na pele, que parece com bolhas de tronco, erupções na face, vermelhidão, úlceras. A dor pode persistir mesmo após o desaparecimento da irritação na pele. Nossa, Bia, muito obrigada. Realmente temos que ficar muito ligados nesses sintomas. Se você está sentindo esses sintomas, se você está vendo isso acontecer com o seu corpo, vai no médico. Agora a Rafaela vai falar um pouco pra gente sobre os tratamentos, sobre como prevenir a herpes. Pode falar, Rafaela, seja muito bem-vinda. O herpes tá na boca do povo comenta, o povo fala, mas fala sem saber. O mais importante é a forma de prevenção, gente, que ocorre por meio do uso da camisinha, que diminui o risco de transmissão, mas não elimina completamente, uma vez que as lesões do herpes podem surgir em áreas da região genital, que não ficam cobertas pelo preservativo, onde pode haver meio do contato. E a outra forma também é evitar compartilhar escovas de dente, copos, talheres, barbeadores e toalhas, entre outros utensílios de uso pessoal. É verdade, Rafa, tá na boca do povo e o povo não sabe o que fazer. Mas muito obrigada pelas suas dicas de prevenção. Agora a Rebeca vai dar uma complementada nisso e vai falar um pouco do tratamento. A herpes tem cura? Como que é isso, Rebeca? Isso mesmo. E, gente, uma coisa que é muito importante a gente estar ciente toda vez que a gente fala sobre herpes é que pessoas com infecção pelo HSV devem evitar atividades que possam, ocasionalmente, reativar esse vírus. Como, por exemplo, uma coisa simples que é se expor ao sol sem o uso do protetor solar. Além disso, não é recomendado tocar nas feridas de pessoas que estão infectadas. Outra coisa que é bom relembrar e enfatizar é que relações sexuais devem ser evitadas no caso de reincidência da doença. Falando agora um pouco sobre o tratamento da herpes. Qual é o tratamento mais eficaz? Não tem nada de difícil, gente. Normalmente são usados remédios antivirais e pomadas. É mais para evitar o surgimento de bolhas e novas lesões. Essas que coçam, que machucam, é dessas que eu tô falando. Além do mais, o tratamento no geral fica muito mais eficaz quando iniciado cedo. Então, poucas horas após o aparecimento dos sintomas, já é bom começar esse tratamento. E no caso de lesões leves, a única recomendação mesmo é manter a área limpa com água e sabão. Exatamente. Simples, né? Já falando sobre isso, não, gente, a herpes não tem cura. Mas ela é uma doença muito autolimitada, ou seja, ela vai desaparecendo e diminuindo à medida que o sistema imune vai se recuperando. E é isso. De qualquer jeito, durante essas crises infecciosas, o objetivo principal é diminuir o desconforto na área afetada, já que a gente não tem uma cura para isso. E uma dica muito boa é aplicar gelo. Sim, gelo. Porque a temperatura fria ajuda a aliviar a dor e ainda auxilia na recuperação. Olha que maravilha. Mas voltando um pouco agora sobre o tratamento, o ideal mesmo é iniciar o uso da pomada ao menor sinal da herpes, porque quanto mais cedo tu iniciar, mais cedo seu sistema fica bom. Normalmente, quando você sente formigamento e a coceira. Essa tática abrevia e minimiza essas crises e a disseminação. Uma coisa que é legal saber é que quando essas bolinhas que formam são estouradas, o vírus se torna muito mais contagioso. Por isso é tão importante lavar muito bem as mãos, porque isso é fundamental para evitar a propagação do vírus, em partes do rosto, nariz e olhos. Então, nem pense em furar essas bolhas, viu? Porque isso só servirá para intensificar a dor e espalhar a herpes. Além do mais, vai retardar a cicatrização. Então, não fura essas bolinhas, deixa elas cicatrizarem aí no normal, que vai ficar tudo bem. Obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente. Muito obrigada, meninas, também por ter respondido sobre a herpes. Vamos passar agora para a poliomielite e eu passo a minha palavra para a Rebeca, que vai apresentar a partir daqui. Oi, gente, aqui é a Beca. A Kai me chamou aqui, né? Então vamos começar com o segundo tópico que a gente tem hoje, que é sobre a poliomielite, né? Então minha primeira pergunta vai pra Bela. Bela, explica um pouquinho sobre a poliomielite pra gente. Qual é o agente transmissor da poliomielite? Como ele se propaga? Tô ansiosa pra descobrir, hein? Conta pra gente.
Bom, a transmissão de poliomielite é causada por um vírus que é transmitido de pessoa para pessoa, principalmente pelo contato via fecal oral. O vírus está sempre em via oral, seja por meio de contato direto com as fezes, seja por meio de objetos contaminados pelas fezes dos infectados. Regiões onde as condições habitacionais e de higiene são precárias apresentam uma maior possibilidade e probabilidade desse vírus ficar no ambiente, assim desencadeando maior transmissão via fecal oral. Existem poucos casos e é mais difícil de acontecer de ocorrer a transmissão via oral, ao tossir, respirar. Muito obrigada, Bel, por responder a nossa pergunta aqui. Mas vamos pra próxima. Tem mais algum tipo de poliomielite? Se tem, quais são elas? Responde pra gente, Rafa. Bom, temos dois tipos, um mais raro e um pouco mais comum. Bom, o primeiro, que é a forma mais rara, é a forma paralítica, que atinge cerca de 1% dos infectados pelo vírus. As sequelas são permanentes e podem levar à insuficiência respiratória até a morte. A paralisia, ela acomete membros inferiores de forma simétrica, ou seja, ocorre apenas em um dos membros. Já temos a outra forma, que é a subclínica, que é uma infecção com poucos ou nenhum sintomas. Tem quadro semelhante ao de outras doenças virais. Muito obrigada, Rafa, pela sua resposta aqui pra gente. Mas vamos pra nossa terceira pergunta sobre poliomielite. Kai, responde pra gente. Qual seria o tratamento mais indicado? A poliomielite não tem tratamento específico. Ela deve ser evitada tanto através da vacinação, como através de medidas preventivas contra doenças transmitidas por contaminação fecal de água e alimentos. As más condições habitacionais, higiene pessoal precária e elevado número de crianças numa mesma habitação também são fatores que favorecem a transmissão da poliomielite. Logo, programas de saneamento básicos são essenciais para a prevenção dessa doença. No Brasil, a vacina é dada rotineiramente nos postos da rede municipal de saúde durante as campanhas nacionais de vacinação. Então, a imunização contra a poliomielite deve ser iniciada a partir dos 2 meses de vida, com mais 2 doses aos 4 e 6 meses, além dos reforços entre 15 e 18 meses, e aos 5 anos de idade, através da VIP, que é a vacina ativada injetável, que ela é aplicada na rotina de vacinação infantil aos 2, 4 e 6 meses, com reforços entre 15 e 18 meses, e entre 4 e 5 anos de idade. Na rede pública, as doses a partir de 1 ano de idade são feitas com VOP, que é a vacina atenuada oral. Na rotina de vacinação infantil, nas unidades básicas de saúde, é aplicada nas doses de reforço dos 15 meses e dos 4 anos de idade, e em campanhas de vacinação para crianças de 1 a 4 anos. Muito obrigada, Kai, pela sua resposta. Gostei que você enfatizou bastante a vacinação, né? Mas enfim, vamos para a nossa última pergunta. Nosso podcast já está chegando ao fim. A nossa última pergunta vai pra Bia. Bia, responde pra gente. Quais são os sintomas da poliomielite? Então, gente, os sintomas da poliomielite, no caso, são fadiga, mal-estar, sensação de desmaio, fraqueza, perda de massa, um tremor muscular, e também é bem comum crescimento lento, dor de cabeça, muita náusea, sabe? Além de que muitas pessoas infectadas não ficam doentes, nem apresentam sintomas. No entanto, aquelas que ficam desenvolvem paralisia, que pode ser fatal. Muito obrigada, Bia, pela sua resposta aqui. Enfim, já chegando ao fim do nosso podcast, a gente tem uma curiosidade que a gente achou legal de falar, que é a poliomielite não está 100% extinta. A doença permanece endêmica em 2 países, no Afeganistão e no Paquistão, com registros de 5 casos em 2021. No Brasil e nas Américas não temos nenhum caso confirmado por conta mesmo do resultado da intensificação da vacinação. No Brasil, por exemplo, não há circulação do poliovírus selvagem desde 1990. Então assim, a gente já começa a encerrar aqui o nosso podcast e eu passo a voz para a Kai. E assim terminamos o episódio de hoje sobre herpes e poliomielite. Muito obrigada a todas que participaram pela presença. Obrigada muito, meninas. Espero que vocês ouvintes tenham aprendido coisas novas hoje e se previnam, por favor.